Diga que está acordado, diga eu estou acordado. Aleluia, glória a Deus. Então, que grande privilégio, né? Eu reconheço que esse assunto sempre é um desafio, né, Nilson? Falarmos sobre esse assunto, até porque esse assunto ele tem várias vias, vários caminhos, mas também entendemos que ele tem uma coluna dorsal que é o principal que nós precisamos aprender. Eu passei, irmão, por não ter conhecimento sobre esse tema, em algum período da minha vida eu sofri muito nessa área financeira, né? E aí, abrindo um parênteses, pode ter alguém aqui que diga, rapaz, eu vou aprender finanças porque eu ainda sou muito novo, eu ganho uma mesadinha ali, às vezes nem mesada eu ganho, mas eu quero te dizer que quanto antes você aprender as leis espirituais e naturais que regem o dinheiro, melhor vai ser para a tua vida. Porque se eu tivesse aprendido na idade de vocês o que eu sei hoje, rapaz, eu vou dizer a tu, talvez eu tivesse com a Ferrari, não só com a camisa. Eu estou falando sério. Porque se na idade de vocês já aprenderem essas leis, tanto espirituais quanto naturais, e se esforçarem para aplicar elas, independente de quanto chega na tua mão hoje, eu quero te dizer que teu futuro vai ser extraordinário nessa área. Então, fica atento mesmo. Né? Como eu te disse, eu sofri muito, eu e Patrícia ali no início, mas graças a Deus pela revelação da palavra e graças a Deus pelos conceitos e princípios naturais também. Então nós vamos conversar um pouco hoje sobre as leis espirituais que regem o dinheiro e leis naturais. Eu vou fazer uma introdução sobre a parte espiritual e só tocar um pouquinho na parte de administração mesmo e governo. Essa parte eu vou passar para o doutor, PhD, expert, ele tem pós-doc nessa área, formado, né, em Nilson. Nilson, para você não sabe, ele é um grande investidor. Está ali tipo Warren Buffett, está ali com essa... Você não sabe quem é Warren Buffett, depois pesquisa. Tem quanto? 90 e poucos anos? A empresa dele passou do $1 trilhão, o valor de investimentos. O senhorzinho é desenrolado. Mas vamos aprender algumas coisas, irmãos, principalmente acerca das leis espirituais. Abre comigo lá em Salmos 35, no verso 27. Nós precisamos primeiro ter convicção de que Deus, através de Cristo, Ele já preparou para mim e para você uma vida abundante, uma vida próspera. Isso já foi conquistado na cruz, já é direito meu e seu, já pertence a mim e a você. E aí nós vamos ver que isso independe do que estamos vivendo hoje, já é uma realidade estabelecida por Deus. Amém, irmãos? Salmos 35, 27 diz, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz ou que se alegra na prosperidade do seu servo. É desejo de Deus que eu e você tenhamos uma vida próspera. Agora, o que é prosperidade? E aí tem dois termos nos originais, eu vou trazer o conceito, mas depois eu vou falar com minhas palavras, mas um dos termos é euporia, que diz riqueza, recursos e bens. Essa é uma parte da prosperidade. Preste atenção. Riquezas e bens é uma parte da prosperidade. Tá certo? E uma outra palavra que traduz ou traduzida por prosperidade é eudu, que é ter uma viagem rápida e bem-sucedida, conduzir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem-sucedido. E aí nós podemos definir prosperidade como ter uma boa jornada ou ter uma boa viagem. Esse é o conceito de prosperidade. Quando nós olhamos lá no Evangelho de João, capítulo 10, no verso 10, acho que eu estou indo rápido para quem está anotando, né? Tá? Vou tentar reduzir um pouquinho. Quando nós vamos lá para o Evangelho de João, é a camisa, já está, ó. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, fica muito claro o conceito do diabo e o conceito de Deus, né? O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Então, tudo que vem para matar, roubar e destruir é do diabo. Aí o Senhor Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, ou seja, uma jornada abundante, uma jornada próspera.
E quando nós falamos de prosperidade, prosperidade vai atingir, ou a prosperidade bíblica, ela vai alcançar a nossa mente, o nosso corpo, os nossos relacionamentos, a nossa família, todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. Aí você pode perguntar, mas pastor, por que é tão importante eu entender o conceito de prosperidade? Nós não vamos falar sobre dinheiro, nós vamos falar sobre dinheiro, mas se eu e você não entendemos primeiramente quem nós somos e o propósito da prosperidade, para que dinheiro? Só para comprar coisas? Lembra, nós estamos no reino de Deus, e o reino de Deus ele é regido por princípios. E nós sabemos que o reino espiritual é mais real do que o natural. Quando eu entendo os princípios espirituais, aplico eles de uma forma natural, irmãos, isso é poderoso na nossa vida. É por isso que eu e você precisamos entender, espera aí, Deus preparou para mim uma boa jornada. Sabe por quê, irmãos? Porque se prosperidade fosse só dinheiro, não tinha bilionário tirando a vida, não tinha bilionário depressivo, não tinha bilionário onde a família é o caos. Ele tem dinheiro, mas também ele tem só dinheiro. Ele não tem mais nada. E aí você pode dizer, não, mas ter dinheiro é muito bom sabendo o que fazer com ele. Porque só dinheiro por si só não vai resolver o problema de ninguém. Vou te dar um exemplo básico. Você sonha, você ora, você deseja, você aperreia seu pai e sua mãe por um iPhone novo, por um telefone novo. Aí depois de muito tempo ele te dá o telefone novo. Nos primeiros dias, você quase que anda com ele assim, porque você quer que todo mundo veja que você está com um telefone novo. Você, se brincar, você dorme no chão e deita ele na sua cama, para que ele tenha cuidado, mas depois de 15 dias você está deixando ele em todo canto. É assim ou não? Por quê? Porque as coisas naturais, elas têm sim um valor, mas não satisfaz. Então, o que é que adianta eu entender que eu posso ter, se eu não entender primeiro quem eu sou? É por isso que eu e você precisamos compreender a vida ou a jornada que Deus preparou para mim e para você. Entendermos que essa prosperidade é algo muito maior do que só ter dinheiro. E aí, dentro desse conceito de prosperidade, nós também precisamos entender que prosperidade é algo único. O que é prosperidade para mim, não necessariamente vai ser para você. Em que aspecto? A prosperidade nos conduz a cumprir um propósito. E cada um aqui tem um propósito específico. Então, eu não posso medir sucesso pelo seu sucesso. Eu não posso medir prosperidade pela sua prosperidade. Senão nós vamos viver uma vida imitando pessoas ou correndo atrás do que outras pessoas estão conquistando e não o que Deus preparou para que eu e você conquiste. Amém? Talvez para mim ir na Europa seja um grande sonho conseguir realizar. Tem gente que talvez vá para a Europa 5 vezes por ano. Então eu não posso medir minha prosperidade pela prosperidade de outra pessoa. Porque senão eu vou viver uma vida perseguindo algo que não é meu, é do outro. E isso é uma prisão. Quando nós ficamos nos comparando às pessoas. Não, Deus tem uma jornada que é sua. E você vai prosperar dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. Certa vez eu vi algo sobre um ministro, falando de ministério. E ele dizendo, para mim, o meu propósito de ministério, eu preciso ter um avião para cumprir o meu propósito. Mas nem todo mundo precisa ter um avião para cumprir o propósito. Mas alguém pode achar que o ápice da prosperidade e do sucesso ministerial é ter um avião. Mas Deus não te chamou para ter um avião. Você está comigo, irmãos? Então precisamos entender que a jornada da prosperidade ela é única. Amém, irmãos? E também precisamos entender que prosperidade não é algo que acontece do dia para a noite. Ou você não vai viver essa vida próspera do dia para a noite. É como uma viagem. Você tem um começo e você tem um destino. Nós estamos em uma jornada. Lembra, prosperidade é uma jornada. Então, para eu e você vivermos essa jornada, vai ser no dia a dia, mudando a nossa mentalidade, aplicando as leis espirituais e as leis naturais, que vão nos fazer viver essa vida próspera em todas as áreas. No emocional, no físico, nos relacionamentos, na família, no ministério, no trabalho, consequentemente nas finanças. Amém, irmãos? Mas nós precisamos entender que nós estamos construindo algo. Por isso que eu comecei dizendo, se eu tivesse esse entendimento na idade de vocês, se eu tivesse sido exposto a um ambiente como esse, talvez hoje eu tivesse a Ferrari, não só a camisa. Como eu falei ainda há pouco. Amém, irmãos? Você está comigo?
Então, a prosperidade ela não pode ser medida por valores subjetivos, valores concretos. Ah, porque a roupa que fulano usa, ou o carro que ele anda, ou a casa que ele mora, esse cara é muito próspero. Não, ele pode ter alguns bens, mas prosperidade é um contexto. Então, você não pode olhar para uma pessoa que você conhece, você não pode olhar para um influenciador do YouTube ou lá do Instagram, ou de onde quer que seja, e porque o cara passa uma imagem legal, esse cara é muito próspero. Ele pode ter algumas coisas, mas próspero é aquele que tem ou está vivendo a sua jornada em Deus. Amém, amém, irmãos? Que está tendo uma caminhada boa, uma caminhada abençoada, uma caminhada de paz, de alegria, de saúde e de provisão em todas as áreas. Então, quando falamos de prosperidade, sempre lembra disso, não é só dinheiro. Dinheiro é consequência de uma vida próspera, ou deve ser para o cristão. Agora, faz parte. Você sabia que Deus tem muito interesse na nossa vida financeira? Algumas pessoas acham que dinheiro é um negócio assim do diabo, né? Rapaz, dinheiro é um negócio que misericórdia, não é para ninguém ter dinheiro não, crente ter dinheiro não pode não, porque isso afasta a gente de Deus. Eu gosto que, uma vez eu ouvi o pastor Humberto dizer, se dinheiro te afasta de Deus, o diabo já tinha te dado, que aí te desviava, né? Era fácil assim. Não, irmãos, o problema não é dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Dinheiro tem que ter um lugar na nossa vida, é por isso que precisamos aprender essas leis. Nós precisamos aprender a mandar no dinheiro e não deixar que o dinheiro mande na gente. Quando entendemos essas leis, nós compreendemos isso. Mas Deus leva tão a sério a parte de suprimento, que aproximadamente 1/3 dos ensinos de Jesus e 1/3 dos milagres foi relacionado a suprimento. Foi relacionado a suprir as necessidades naturais das pessoas, que está relacionado com recursos. Aproximadamente 30% dos milagres e dos ensinos. Então, é algo muito importante para a vida de todo cristão. Amém? Lá em Gênesis 39, verso 20, nós vamos entender, como eu já falei, que a nossa condição é de prósperos, independente de como esteja a tua vida. Aquilo que Deus já fez por mim e por você já foi estabelecido. É a nossa realidade. Da mesma forma que nós já somos curados em Cristo, mesmo que haja algum sintoma e manifestação no nosso corpo, não anula a realidade da cruz. Amém, irmãos? Da mesma forma acerca de prosperidade. Não importa quanto você tenha no bolso, não importa se nos relacionamentos você ainda não está vivendo o melhor da palavra, a sua realidade em Cristo é de abençoado e de próspero. Quando nós olhamos aqui para Gênesis, e aqui nós entendemos que José não tinha nascido de novo, porque Jesus ainda não tinha vindo, mas ele andava embaixo de uma obediência, ele andava embaixo de uma honra, de uma consideração ao Senhor, e por isso ele era um homem próspero em qualquer canto que ele estivesse. Aqui em Gênesis 39, 20 diz, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam, encarcerados. Se você vai lembrar da história de José, irmãos, ele vivia em uma família que tinha uma certa condição e recursos. Amém, irmãos? Ele era o filho mais novo, os irmãos tramaram contra ele porque ele revelou um sonho, ele foi lançado em um poço, depois ele foi vendido como escravo, e aqui agora ele se encontra dentro de uma prisão. E alguém pode dizer, como é que alguém pode ser próspero sendo preso? Mas não é onde ele está, não é a situação, não é onde eu nasci, não é quem são meus pais, não é de onde eu vim, não é para onde eu vou, é quem eu sou em Cristo que me fez próspero. Amém, irmãos? Ah, não, mas porque fulano, meu pai, meu avô não deixou uma herança. Ei, não é a herança, é a herança em Cristo que nos fez prósperos. Amém, irmãos? E estamos falando aqui de um homem em uma aliança inferior, nós estamos em uma aliança superior. O Espírito habita dentro de nós. Tudo bem? E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha isso, irmãos. O camarada está lá,
Como é que estava? Às vezes eu fico pensando como é que estava a cabeça de José. Foi vendido como escravo, estava dentro de uma cadeia, mas pelo texto eu não consigo imaginar José sentado num canto chorando e reclamando. Ah, meu Deus, que Deus é esse? Ah, meu Deus, olha o que fizeram comigo, eu sou um desgraçado, um miserável. Olha onde eu estou, não tem mais futuro para a minha vida, olha a situação que eu me encontro. Não. Por ele entender os sonhos e os planos que Deus tinha para ele, porque tinha sido revelado em sonho, ele se posicionou e fez o que podia dentro da situação que ele estava. E porque ele fez algo consciente de quem ele era, Deus prosperou mesmo dentro da prisão. Aí você diz, não, pastor, mas eu não estou preso. E glória a Deus, nem vai estar. Mas eu e você podemos enfrentar algumas situações na vida que nós podemos ou só lamentar, ou nos posicionar como prósperos e fazer o melhor dentro daquilo que nós temos. E Deus vai nos prosperar dentro do que nós já temos. Amém. Era para você ter ficado animado com isso, que agora eu fiquei. Amém? Não é a condição que te rodeia. Agora, nós também vemos que o fato de sermos prósperos não nos isenta de desafios. A vida vão ter desafios. E eu vou te dizer, você está sendo preparado para enfrentar alguns desafios. E um dos maiores desafios da vida de adulto, depois você pode perguntar a Aninha ou a Letícia quando ela voltar, é a vida de adulto. De vez em quando ela diz, pai, essa vida de adulto é muito difícil. Eu digo, pois bem-vindo ao time. Mas desde pequeno eu dizia a elas, pai, está corrido, estudo, não sei o que, isso vai piorar. Pai, que palavras negativas, vai piorar, porque vai casar, estudar, casar, trabalhar, depois tem menino. Tá pensando, agora é bom demais. Agora tem os desafios. Depois você fala com ela e pede um aconselhamento. Vem, conversa, começa a sua vida de adulto. Cadê Daniel? Daniel está perito na vida de adulto. E Xandinho e Léo chegam já já e você vai falar também. E aí nós precisamos entender pela vida de José que Josué era próspero na prisão, sem bens, e Josué continuava próspero quando ele foi colocado como governador do Egito e tinha bens. A prosperidade dele não mudou. O que mudou foi os recursos que chegaram na mão dele. Entenda isso. Você já é próspero, tendo ou não tendo. Mas o seu posicionamento como próspero em Deus também determina o que vai chegar na tua mão. E é por isso que é tão importante nós aprendermos os conceitos ou as leis espirituais e naturais. Amém? José não era mais próspero quando estava como governador do que quando estava na prisão. A condição espiritual dele não mudou. E isso é uma coisa que nós temos que mudar na nossa mente, porque nós entendemos que nós ficamos mais prósperos quando a nossa conta bancária aumenta. Isso é um resultado de outras coisas. Eu gosto de uma definição de pastor Edmilson do Rio, que ele diz que prosperidade é o ajuntamento ou o resultado de um bocado de coisa. Aí você diz, que definição mais vaga, mas é real. A vida de prosperidade ela é o resultado de uma série de coisas e de escolhas que nós fomos fazendo ao longo da nossa jornada que nos levou a viver uma vida próspera. Mas lembra, a sua condição em Deus de próspero não vai mudar. Amém, irmãos? Então, nós vemos que a presença de Deus, ou a consideração à presença e aos princípios, a honra a Deus, vai determinar muita coisa na nossa vida. E aí nós precisamos entender, dentro dessas leis, nós já vimos que Deus ele está completamente interessado na nossa prosperidade. Né? Nós lemos isso no início. Nós lemos que em Deus nós já somos prósperos. E agora abre comigo, por favor, em 3 João, capítulo 1, no verso 2. 3 João, capítulo 1, verso 2. Eu sei que o nosso foco hoje é dinheiro, mas não tem como falar de dinheiro sem colocar uma base antes. Amém, irmãos? Certa vez eu ouvi alguém dizendo, perguntando ao outro, o que é que você faria se você recebesse hoje R$1 milhão? A pessoa ficou pensando, então você não está pronto para receber. Interessante essa pergunta, né? Por quê? Porque não tem consciência de propósito. Não sabe o que fazer com dinheiro. Aí eu vou comprar um relógio novo, um carro novo. Depois a gente fala sobre isso. 3 João, você já fica na expectativa, né, Nilson, de falar de outras coisas, né? Mas essa parte eu considero uma das, se não a mais importante.
3 João, capítulo 1, verso 2, diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Assim como é próspero o teu intelecto, o teu raciocínio, a tua forma de pensar. Amém, irmãos? Tudo começa aqui dentro. É por isso que eu e você precisamos virar uma chave. E aí nós ficamos muito presos por aquilo que vivemos a vida toda. Como foi a nossa criação, de onde nós viemos, o que está ao nosso redor. E isso atrapalha quem foi criado ou nasceu em um ambiente que não tinha tanto, como também atrapalha quem foi criado em um ambiente que sempre teve tudo. Às vezes nós queremos levar só para quem, não, eu fui criado em um ambiente de limites. Eu fui criado em um ambiente de limites, nunca tive falta, graças a Deus por isso. Mas eu não tinha tudo. Então, ali você fica, rapaz, e aí? Sempre querendo ter, sempre querendo ter, sempre querendo ter. E tem outros que têm tudo e não valoriza nada do que tem. Então são dois extremos. E Deus sempre nos chama para o equilíbrio. É por isso que você precisamos aprender os princípios da palavra, meditar nos princípios da palavra, aprender as leis naturais, porque isso não se aprende em uma reunião como essa. E são coisas que você precisamos meditar, precisamos ler, conceitos espirituais quanto naturais, para renovar a nossa mente e pensar maior. Quantas vezes, eu te digo por mim, quantas vezes eu fui limitado em Deus para desfrutar de coisas melhores através do meu próprio pensamento. Porque meu pensamento dizia, isso não vai dar. Você não vai conseguir desfrutar disso. Você não vai conseguir viver isso. Até que eu renovei a minha mente ao ponto de aplicar a fé naquela área e começar a desfrutar de outras coisas. Renovando a mente. Romanos 12, 2. Eu preciso renovar a minha mente. E aqui diz, faço votos. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Mas se você não tem uma mente próspera, você vai viver em uma vida de escravidão, mesmo já sendo próspero em Deus. Porque você vai estar limitando Deus a seu contexto natural. E Deus não está limitado a seu contexto natural. Isso também não dá para mim e para você o endosso para você delirar, né? Eu vou viver numa grande mansão, num castelo, como princesa, arrodeado de 562 serviçais. Eu acho melhor você botar o pé no chão e entender que você precisa fazer algo para viver uma vida que Deus já preparou para você. Agora, a vida que Deus preparou para mim e para você não necessariamente é um castelo com 562 serviçais te vestindo e penteando o teu cabelo. Acho que eu quebrei o sonho de algumas princesas agora. Aleluia. Vai ficar melhor. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos ser prósperos em tudo. Amém? Agora, já entendemos que nós somos prósperos em Deus. Já entendemos que prosperidade é uma jornada. Que prosperidade alcança todas as áreas da nossa vida. Mas vamos começar a entrar em princípios espirituais para dinheiro, recursos, money, tutu. Faz-me rir. Né? E alguém pode dizer, quem paga tudo é meu pai, a minha mãe não precisa de dinheiro, não. Você vai ficar adulto. E aí você vai precisar administrar dinheiro. Você vai administrar recursos. E eu quero te dizer, por mais milionário que seu pai possa ser, dinheiro não leva desaforo para casa. Dinheiro se acaba se não cuidar dele. Mas vamos para cá, vamos por parte. Primeiro, qual o intuito de você ter dinheiro? Por que você quer ter dinheiro? Eu tenho muitos sonhos, pastor. Eu quero andar de Ferrari. Pode ser um sonho. Eu quero ter as melhores roupas. Eu quero fazer as melhores viagens. E aí eu já quero te dizer, Deus não tem nada contra isso. Deus não tem problema não de um crente andar de Ferrari, de um crente viajar, de um crente usar as melhores coisas. Agora, você quer ter as melhores coisas porque você entende que você é abençoado e próspero, ou você quer mostrar para os outros que você veste o melhor e anda no melhor? Por que você quer uma roupa de marca? Para que seus amigos da escola vejam que você tem uma camisa cara e melhor do que a dele? Ou porque você entende que você é filho de Deus e você pode usar o melhor? Isso muda muita coisa na nossa vida. Porque o desejo e o propósito da prosperidade vai falar muito acerca do que nós vamos alcançar e ter. E aí nós já começamos a tocar um ponto ou um pouco naquilo que nós desejamos.
Porque nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. O que nos garante uma vida plena não é o que temos, é quem somos. Então, eu e você precisamos estar alegres com a camisa de marca ou com a camisa que não é de marca? Aleluia. Com um telefone que seja o top, com que não seja. Isso não pode interferir na nossa alegria com Deus. Entenda isso, nós só vamos nos capacitar ou nos habilitar para prosperar financeiramente se nós entendermos as intenções do nosso coração e colocá-las diante de Deus. Ah, pastor, eu creio que um dia eu vou casar com um homem rico, não vou precisar nem ir na cozinha. Deus não abençoa preguiça. Não, mas não é preguiça não, é porque eu não gosto. Mesmo você tendo empregado, você tem que saber o que se faz dentro de uma casa para dar ordem dentro de casa. Não, mas é porque eu sou uma princesa. Pois bem-vinda, princesa, ao mundo real. E possa ser que você não case com um príncipe que vai lhe dar um castelo. Aleluia. Eu estava, acho que foi Patrícia me mostrou um vídeo de uma esqueci o nome dela. É uma ministra, depois você pode perguntar a Aninha, ela sabe quem é. E aí a gente sempre fala que, às vezes, hoje, as meninas escolhem muito, né? O menino tem que ter dinheiro, o menino tem que ser... Além de ter dinheiro, tem que ser bonito, já é difícil. Ter dinheiro e ser bonito é uma coisa rara. Na realidade, nesse texto, ela diz, olha, homem de Deus já está difícil. Então, você tem que analisar o potencial da pessoa. Não olha só assim e diz, rapaz, veja o potencial. Né? Aninha viu o potencial em Daniel, Letícia viu o potencial em Xandinho. Não são essas bonitezas todas, mas tem potencial os meninos. São trabalhadores, né? Você não olha só o frasco, você olha o perfume que está dentro. Ó, Ricardinho está ali se mostrando, eu não sei se ele tem dinheiro, porque bonito ele não é essas coisas todas. Brincadeira. Mas está com a camisa do Dalina, já é uma referência boa, ó. Tá vendo? Se você seguir é por isso. Eu te aconselho a não se guiar por isso. Mas a camisa está bonita, Ricardinho, está bonita. Então, voltando para cá, aleluia. Não é não? Voltando para cá, irmãos, nós precisamos entender o porquê que queremos algumas coisas. Lembra, o desejo de Deus é que eu e você viva a vida melhor que nós podemos viver. Isso inclui finanças. Quando você vai olhar para a vida de Abraão, Deus prosperou Abraão de uma forma poderosa. E Salomão foi um dos homens, talvez o homem mais rico da história. Nós falamos hoje de grandes bilionários, talvez Elon Musk seja o primeiro a virar um trilionário na história, mas estudiosos dizem que ninguém nunca vai alcançar a fortuna que Salomão teve naquela época. Amém? Então Deus não tem problema com riqueza. Pelo contrário, o ouro e a terra que estão aqui é de Deus e Ele deu aos filhos. Então eu creio mesmo em eu e você desfrutando de riquezas. A grande questão é por que eu quero riqueza? Vou desfrutar do melhor? Vou. Vou proporcionar o melhor para a minha família? Vou. Mas isso tem que atingir outras pessoas. Dinheiro vem para a nossa mão, não é só para a gente vestir uma camisa do Dalina, né? Vestir outra marca, Tome, sei lá, Aramide, você vai ver as marcas aí que você sabe. De mulher eu não sei muito não. Eu sei de uma Patrícia fala que é Ana Brand. Sei não, as mulheres vão saber o que é marca. Dolce Cabana, não sei o quê, né? Tem umas coisas aí, umas viagens. Shein. Né? A propósito, vou abrir um parênteses, rapaz, tem uma coisa, Patrícia e as meninas compõem roupa na Shein que eu vou te dizer. É top da galáxia, viu? Elas vestem, parece que foi feita para elas. Pelo amor de Deus, veio de onde? Da costureira? Não, já veio prontinha. Então nós vamos entender a intenção mesmo do coração. E aí nós vamos conseguir prosperar dentro disso. Nós temos duas opções, irmãos. Ou a gente vive o sistema do mundo, ou a gente vive o sistema de Deus. E eu vou te dizer, os dois são completamente opostos. Já estamos entrando na parte de leis que regem dinheiro, finanças. Como é o sistema do mundo? Eu tenho que ter, eu tenho que juntar, eu tenho que guardar. As posses determinam quem eu sou. Eu subjugo os outros para ter mais. Eu passo por cima de pessoas para conquistar. Eu engano para ter um lucro maior. Isso é o sistema do mundo.
que é um sistema que escraviza. Agora nós temos o sistema de Deus, e é completamente oposto. E o sistema de Deus é o quê? Seja generoso, dar é melhor do que receber, seja dizimista, seja ofertante, que inclui generosidade, ande em amor, considere o outro, considere o outro maior do que si mesmo. Esse é o conceito de Deus. Isso tem a ver com finanças? Tudo. Porque quando nós entendemos os princípios da palavra, nós vamos envolver que amor está completamente envolvido com dinheiro também. Porque fala de generosidade, fala de não ter só para você, de não querer se sobressair aos demais. Tem gente que porque está num carro novo, ele nem olha para quem está do lado. Porque é uma conquista. Pessoas orgulhosas, soberbas, e se não tiver cuidado, eu e você vamos estar nessa linha. E aí nós começamos a entrar nos conceitos do mundo e não nos conceitos de Deus. Porque Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele está atento ao humilde de coração. E humildade e orgulho não tem nada a ver com dinheiro. Tem pobre orgulhoso e tem rico humilde. Mas nós precisamos conservar o nosso coração e renovar a nossa mente. Como é que eu estou me comportando à medida que eu conquisto coisas, à medida que eu tenho coisas, à medida que Deus me abençoa? Qual é meu comportamento perante os outros, perante os irmãos? Você entende isso? Amém? Agora, dentro do sistema de Deus, Ele estabeleceu duas regras principais. Mas antes tem uma lei que ela é imutável e vai durar enquanto existir terra. Gênesis 8, 22. Fui eu não. Isso é para terminar? Não, a campainha. Isso foi Débora, foi? Ai, Débora. Foi Débora. Foi Débora, João? Foi Débora. Foi? Obrigado, Ricardinho. Gênesis 8, 22 diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. É uma lei plantar e colher. É uma lei espiritual que Deus estabeleceu. Então, tudo que o homem planta, é certo que o homem vai colher. Amém, irmãos? Isso se refere só a dinheiro? Não. Se refere a todas as áreas da minha vida, da nossa vida. Eu até gosto de brincar, por exemplo, quem aqui gosta de receber um abraço? E por que você não abraça mais? Fica só esperando que alguém lhe abrace. Lei de plantar e colher. Se eu abraço, eu vou ganhar abraço. Se eu não abraço, eu vou viver reclamando porque ninguém me abraça. Vamos trazer isso para dinheiro? Ninguém me dá, mas e você dá? Você planta? Semente tem saído da tua mão? Não, não sai. E como é que tem colheita? Porque Deus dá semente a quem semeia. Se eu não semeio, eu não tenho semente. E se eu não planto, eu não tenho colheita. É um processo. E enquanto existir terra, vai existir plantio e colheita. Aí eu te pergunto, o que é que você está plantando? O que é que você tem plantado com a sua vida? Em todos os aspectos, mas vamos trazer para o dinheiro. Não, mas é porque eu tenho ali, eu recebo de vez em quando, meu pai ou minha mãe me dá um valor, eu não tenho nenhuma mesada fixa, mas quando chega, você separa, mesmo que seja pouco, você separa alguma coisa para ser generoso e plantar, ou você está comendo sua semente? Se eu como semente, não tem plantio. Porque as pessoas reclamam, eu não planto porque eu não tenho. E eu prefiro dizer que você não tem porque você não planta. É muito simples. É uma lei. Amém, irmãos? É uma lei. E entenda, quando renovamos a nossa mente pela palavra, e eu entendo que eu já sou próspero, não é quanto chega no meu bolso e determina se eu dou ou não. Lógico, vai determinar valores, porque eu não posso dar além do que eu tenho. Mas o que determina se eu dou ou não é minha consciência de que eu já sou próspero e de que já sou abençoado. E a minha consciência de que quanto mais eu planto, mais eu vou ter. O melhor, Nilson vai falar um pouco sobre investimento, mas eu quero te dizer, o melhor investimento ainda é o reino de Deus, irmão. Nada multiplica tanto quanto no reino de Deus. Isso quer dizer que você não deva investir? Não, deve, leis naturais e leis espirituais. Mas tem algo que você precisamos mudar. E quando falamos em plantio, falamos também de trabalho. Porque prosperidade e trabalho está
totalmente unido. Vamos aqui em 2 Tessalonicenses 3, verso 10 a 12. 2 Tessalonicenses 3, versos 10 e 12, que diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia, fofoqueiro. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Provérbios 13, 4 diz, Provérbios 13, verso 4, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Aleluia. Não, pastor, eu não trabalho, eu só estudo, pois hoje esse é seu trabalho. Aleluia. Não, porque meu pai paga para eu estudar, ele não quer que eu trabalhe, minha mãe também, glória a Deus por isso. Pois aproveite esse tempo para ser o melhor que você pode, naquilo que você tem para fazer hoje. E vou te dar um conselho, ajude sua mãe e seu pai nos trabalhos de casa. Isso fala de um treinamento. Ei, prosperidade é uma jornada. Homem lava prato, homem lava banheiro. Amém? Mas peraí, pastor, a gente veio aqui para entender sobre dinheiro. Ei, é uma consequência. Teu pai vai levar o carro para lavar, diz, pai, não, hoje eu vou lavar o carro. Vamos economizar o dinheiro de lavar o carro? Aleluia. Aleluia. Não, mas é porque eu estou acostumado a dormir, só acordo de meio-dia, pois preguiçoso não deve comer. Não, mas meu pai deixa eu comer, glória a Deus, porque ele é bom. Eu estou querendo te dizer que essa vida acaba. Talvez seu pai não tenha dito isso ainda, nem sua mãe, mas eu vim te dizer, essa vidinha acaba, meu amigo. Né, Aninha? E Aninha e Letícia sempre ajudaram dentro de casa. Você está pensando que Daniel e Xaninho chegam lá em casa e não lava prato? Diz aí, Daniel, a história. Lava, meu amigo. Almoço da família, quando termina, tudo empapia. Faz almoço e lava prato. Não, mas, oxente não. Entrou porque quis. E agora não tenho que voltar atrás mais não. Eu estou querendo te dar conselhos que vão te ajudar para... Eu sei que é muito bom dormir até tarde. Mas isso não vai te levar para canto nenhum. Um dia ou outro que está cansado, maravilha. Hoje podia dizer, rapaz, eu vou dar uma esticadinha. Mas olha que coisa boa estar aqui. Mas daqui a pouco vai ter um dia para dizer, não, eu vou dormir até um pouquinho mais. Mas por que passar a noite acordado? Aí dorme a manhã toda, não produz nada. E vai vivendo, daqui a pouco você está com 20, 25, 30 e não produz nada na vida. E quer que as coisas caiam do céu. E ainda tem raiva de quem prospera. Porque você sabia que tem gente que é assim? Ah, minha vida não está dando certo. Mas o que é que você está fazendo com sua vida? Aí você olha alguém que rala, que trabalha, que estuda, se dá bem na vida, aí você diz, oxe, Deus tem filho preferido. Não, Deus não tem filho preferido. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. É por isso que você está se expondo a um ambiente de crescimento. Eu sei que nem sempre a gente escuta o que quer, porque talvez você chegou aqui de manhã e eita, o pastor Nilson e o pastor Jaco vai me ensinar a ser rico. Aí eu vou ficar em casa deitado, dormindo até meio-dia, e aí quando eu olhar para a minha conta, plim, enriquei. Ou você talvez, não, mas meu pai e minha mãe vai deixar uma herança, é? Pois se você não souber administrar, você quebra. Eu ia falar disso mais à frente, mas eu estava olhando, dois irmãos receberam uma fortuna, indianos, receberam uma fortuna de 2 bilhões de dólares. Bilhões, não são milhões. Em menos de um ano, quebraram. Como é que alguém queima 2 bilhões de dólares em menos de um ano? Me explica. O cara tem que ser bom para detonar. Mas eles foram excelentes, magníficos, profissional. Por quê? Porque não sabe as leis. Então não importa o que seus pais vão deixar para vocês ou o que eles construíram. Primeiro, queira construir sua vida.
queira prosperar. O que vier vai ser consequência. Mas você precisa desejar prosperar. E vai começar dentro de casa, lavando banheiro, lavando prato. Tem uns que ainda não entenderam, não. Mas um dia vocês vão me dizer, rapaz, que palavra, pastor, aquilo é palavra de salvação. É palavra de salvação mesmo, irmão. Lembra, o preguiçoso, e eu sei que às vezes nós pais erramos, porque não impomos algumas regras. Mas você pode, independente, começar a startar algumas coisas na sua vida. Principalmente esses marmanjos ali atrás. O tamanho dos cabas. Trabalhar, boy, bora ralar. É, olha aí. Vamos para cá. Aleluia. Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Amém? E aí nós entendemos, irmãos, aquilo que eu já falei lá em 2 Coríntios 9:6, que é aquele que planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Aí é interessante nós entendermos nesse texto que alguém possa achar que pouco e muito trata-se de valores. Se alguém der pouco, pastor, eu só tenho R$1 de dízimo, é pouco, eu vou colher pouco. Não é valores que Deus está tratando aqui. O que está tratando aqui é de atitude de coração. Porque R$1 para você pode ser muito e 10 mil para outra pessoa pode ser pouco. É fidelidade com o que temos. Certa vez eu dei aula em uma escola, em um rema, e quando eu terminei, recebi alguns presentes, mas a diretora me entregou um envelope. E ela disse, pastor, isso é a oferta de 2 alunas. E elas não tiveram coragem de lhe entregar. Aí eu disse, eu não sei quem é, mas eu quero orar por elas. Orei, peguei o envelope. Depois, quando eu abri o envelope, tinha uma nota de R$2 e uma nota de R$5. Eu vou te dizer, eu já recebi ofertas maiores do que essas. Mas essa falou muito ao meu coração. Primeiro, R$2 ou R$5 não ia mudar a minha vida. Mas mudou de quem deu. Você entende o que eu estou falando? Generosidade. Aqueles R$2 talvez fosse o máximo, e eu acredito que era o máximo que aquela pessoa podia dar naquele momento. Então, para ela, foi algo grandioso, que com certeza foi creditado diante de Deus. Então, esse texto não fala de valor, fala de coração. Então, aquilo que você semeia no reino, não necessariamente são valores, mas sim o quanto o seu coração está envolvido no que você está fazendo. O quanto aquilo representa para você. Amém, irmãos? E aí outro ensino é esse. Muitas vezes nós não queremos dar ou sermos generosos porque falamos, mas o que é que isso não vai mudar nada na vida da pessoa. Mas o dar não se trata só de quem vai receber, mas de quem está dando. É por isso que dar é melhor do que receber. Porque quando você dá, você solta uma semente. Quando eu recebo uma colheita, mas quando eu dou, eu lancei uma semente e semente nunca volta na mesma medida que foi plantada. A semente não sai mais da tua vida, ela fica multiplicando. É por isso que dar é melhor do que receber. E muitas vezes a gente não entende, nós achamos que são só valores. Não, irmãos, são leis que estão sendo aplicadas. Uma vez Deus ministrou ao meu coração, já tem uns anos, oferte na vida de um missionário da Europa. E naquela época, o que eu podia ofertar, eu disse, Senhor, vai dar para ele comer um croissant e talvez de supermercado. Não é nem numa cafeteira não, o croissant. Mas não importa o quanto ele vai. Eu preciso obedecer e mudar minha mente e meu coração para viver uma vida de generosidade. Um dia desse eu vi um testemunho de um irmão. Ele disse que estava em um culto e no momento da oferta, e ele disse, rapaz, o que eu tenho é 10 centavos no banco, eu vou fazer um pix. A esposa disse, não faça não, que vai aparecer seu nome. Ele disse, eu vou, é o que eu tenho, eu vou ofertar. Aí eu disse, mas não faça isso não dê um pix de 10 centavos não, pelo amor de Deus. Ele disse, eu vou fazer. Ele fez o pix, irmão, de 10 centavos. E naquela mesma semana, aquilo que eles estavam crendo, de provisão,
chegou para a vida deles. Entenda, 10 centavos não ia resolver o problema dele, mas a atitude de entender uma lei espiritual e andar em cima dessa lei abriu portas para o suprimento deles. Amém, irmãos? Então, tem duas leis dentro de dinheiro, tem dois princípios, dois mandamentos, se eu posso assim dizer. Lembra, a lei da semeadura e colheita, ela é imutável, enquanto existir céu e terra, ela não passa. E dentro de dinheiro, primeiro mandamento ou ordenança, o princípio é oferta. O segundo é dízimo. Nós vamos falar primeiro de oferta. Oferta não tem valor pré-estabelecido. Oferta fala de generosidade, isso que eu estava falando agora. Dentro do meu orçamento mensal, eu tenho valores que eu já destino para ofertas. Ah, você fica limitado a isso? Não, isso é um parâmetro para a minha vida. Se Deus disser faça mais, eu vou obedecer, irmão. Se Deus disser dê mais, eu não vou estar limitado a um orçamento, não. Mas eu preciso entender que dentro do meu orçamento tem um valor só para isso. Eu já tenho um valor pré-estabelecido para ofertar. Porque isso já faz... Se eu sou generoso, eu quero mudar e eu quero crescer nisso, quando eu planejar minhas finanças, eu já quero que, primeiro de tudo, é dízimo. Já está lá. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Segundo, eu já tenho de oferta. Oferta é segundo proposto no seu coração. Oferta, você pode ofertar onde você quiser, para quem você quiser. Você pode, por exemplo, chegar aqui no culto à noite, olhar para a cara de Manuel e dizer, eu trouxe para tu uma oferta, e abençoar a vida de Manuel. E ele vai agradecer de coração, já está ali sorrindo. Ou para qualquer outra pessoa, é ato generoso. E lembra, nós temos um coração generoso. Amém? Uma oferta pode, por exemplo, aqui os adolescentes, nós vamos fazer uma campanha para pintar a sala. Vamos levantar uma oferta. É uma oferta generosa. É uma oferta que vai ser de acordo com o seu coração, de acordo com a poupança que você já vem juntando. Quem está aqui está juntando a poupança? Ó, Manuel está juntando a poupança. João está juntando a poupança. Débora está... Rapaz, tem 3 juntando a... Eita, tem quanto nessa poupança? Olha, fica ligado aí, que já tem uma galera, ó, valuda. Mas a oferta é segundo o que é proposto no coração. Segundo Coríntios 8, versos 2 e 4, ao 4 diz, porque no meio de muita prova, de tribulação, olha isso, porque no meio de muita prova e tribulação já é um negócio complicado, mas aqui diz muita prova e muita tribulação, manifestaram abundância de alegria. E aí diz, e a profunda pobreza já é algo ruim. Olha só, irmão, essa turma aqui estava em muita prova, muita tribulação e profunda pobreza. O negócio estava complicado. Mas olha o que o texto diz. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Ou seja, eles estavam abundantemente alegres, mesmo em um momento de muita prova, muita tribulação e abundante pobreza. Mas aqui diz o quê? A abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza. De quê? De sua generosidade. Não é quanto eu tenho. Não é se eu tenho ou se eu não tenho. É um coração generoso. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, eu fico pensando, que posse estava em profunda pobreza? Imagina uma quantidade de posse que esse povo estava. Em profunda pobreza. Mas eles diz, testemunho eu, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Não era quanto eles tinham, eles entendiam quem eles eram. Então, mesmo em profunda pobreza, eles pediram, eles rogaram de muitas vezes, ou por muitas vezes, ei, deixa eu participar desse auxílio aos santos, ou de eu contribuir, de eu mandar uma oferta para os crentes que estão passando necessidade. Ou seja, eu estou ferrado. Isso é palavrão? É não. É não. Estava aqui, está ferrado. Pobreza, tribulação, angústia, mas eles disseram, ei, não importa.
o que está aqui, não importa a pressão que o diabo está sobre minha vida, não importa a minha situação financeira, eu preciso contribuir. Eu preciso dar alguma coisa. E hoje nós vemos muitas vezes, esse mês teve um apertinho, não vou dar oferta a ninguém. Aí o que é que você faz? Estanca. Estanca o quê? O plantio. Se estanca o plantio, estanca a colheita. Aleluia. Não é o que você tem, o que eu tenho, é o que eu faço com o que eu tenho, irmãos. É isso que vai determinar o que eu e você vai colher no futuro. Pode ser no futuro hoje, pode ser no futuro daqui a uns dias, daqui a algum tempo. Você entende isso? Provérbios 11... Ficou quieto demais, não foi agora? Foi só porque eu disse ferrado? Não. Amém. Provérbios 11, 24. Eu já tive situações com Patrícia, irmãos, de estar um pouco apertado e a gente orar, o que é que vai fazer? A gente vai dar mais. Como é que eu saio de uma situação se eu não planto? Se não tem sementes? Como é que eu oro se eu não estou cumprindo com os princípios? Como é que eu aplico fé se eu não ando à luz da palavra? Aleluia. Então não é quanto é tua mesada, não é quanto é teu rendimento, é o que você faz com o que chega. Porque você sabe que Deus não está limitado à sua mesada para te abençoar? Deus não está limitado. Deus pode levantar qualquer pessoa de qualquer canto para te abençoar. Mas o que é que você está fazendo com o que chega hoje? Vamos avançando. Provérbios 11, 24 e 25 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha esse texto. Não vou nem explicar. Agora, um outro princípio é dízimo. Dízimo é um pouco diferente de ofertas. Primeiro, dízimo tem um valor pré-estabelecido. Qual é? Quem sabe qual é esse valor? 10% de quê? De tudo que chega na sua mão. Tudo. Eu ganhei uma oferta. Tira 10%. O irmão chegou e foi generoso, me deu R$10. Tira 10%. Eu vou ter 13º da minha mesada. Tira 13º da mesada. Ó, já pensou? Tem gente que vai dar ideia ao pai quando chegar em casa. Ó. Aleluia. Ei, não fui eu que falei isso não, diga ele não, que foi eu que disse isso não. Aí você tira 10%. Agora, dízimo, nós não podemos tratar com o que sobra. Porque dízimo fala... Rapaz, nós precisamos entender que recursos para Deus não é só dinheiro. Recursos é fidelidade, recursos é adoração, recursos é honra. Dízimo é fidelidade, dízimo é honra, dízimo é consideração, dízimo é respeito. Não é só um dinheiro que você joga dentro de uma salva. Você está ali manifestando ou recordando da aliança que você tem com Deus e reconhecendo o senhorio dele sobre a tua vida. Senhor, eu entendo que tudo que chega na minha mão é graças a você. É por isso que está aqui 10%. E, Senhor, eu prefiro 90% contigo do que 100% sem você. A propósito, irmãos, quem aqui já entregou a sua vida para Jesus? Então, isso quer dizer que você é dele. Que dirá teu dinheiro? Eu aprendi algo, se meu dinheiro não serve a Deus, eu também não sirvo. Aleluia. Porque sabia que dinheiro, às vezes, está barrando o crente de prosperar, o dinheiro está mandando, e não Deus que está mandando. Porque se Deus diz que é para dizimar, eu não dizimo, o dinheiro é quem está determinando, e não Deus. E se o dinheiro é meu Senhor, o negócio vai dar errado. Mas se Deus é meu Senhor, o negócio vai dar certo. Gênesis 14, 18, 14, 18, perdão. Vem falando quando Abraão ele deu dízimo a Melquisedeque. E nós entendemos que isso aqui é na lei. Porque tem uma galera hoje que defende que dízimo é da lei, não é da graça. Só que dízimo foi antes da lei, foi durante a lei e é na graça. Eu acho engraçado como algumas pessoas elas procuram versículos para não cumprir partes da Bíblia que eles não querem. Aí eles ficam procurando estudiosos, procurando teólogos, procurando teorias, para dizer, não precisa dar dízimo não tem problema não. Cada um faz como que quer. Eu prefiro ficar com a palavra. E eu sei, irmãos, o que essa prática, esse princípio tem produzido na minha casa, na minha vida e na minha família.
por andar segundo os princípios. Vou voltar para a Ferrari. Eu li uma história uma vez, acho que isso era só uma história. Tinham 2 colegas que trabalhavam em uma grande empresa e eles tinham um salário muito alto. Eles eram CEOs de uma grande empresa. E um chegou para o outro, sabia que o outro era crente, aí disse, rapaz, tu dá o dízimo? Ele disse, dou. Todo mês dou. Rapaz, tu sabe quanto tu ganha, porque tu ganha igual a mim. Se tu tivesse juntado esse dízimo durante esse tempo, tu já tinha uma Ferrari. Ele disse, era. E cadê tua Ferrari? Porque o outro não tinha Ferrari também e não dava dízimo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Andar no princípio vai fazer com que a bênção opere contínua na nossa vida. Parar de andar no princípio. Não muda que eu e você somos abençoados, mas estanca o agir de Deus. Por quê? Por desobediência. E Deus não abençoa a desobediência. É simples. São leis e princípios que foram estabelecidos. Ou eu ando neles e desfruto, ou eu ando segundo os conceitos do mundo e vou desfrutar do mundo. Ou eu planto para o espírito, ou eu planto para a carne. Não tem meio termo. E eu vou te dizer, a avareza é da carne. Inclusive, a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Ficou pesado agora, foi? Caramba. Vamos tentar animar o negócio. Aleluia. Então, Abraão entregou e nós podemos ver a bênção operando na vida de Abraão. Quando eu falo de dízimo, irmãos, eu trato dízimos como primícia. Chegou, eu mando. Pode ali acontecer 1 ou 2 dias por algum motivo, mas eu trato o dízimo como algo muito sério na minha vida. Eu não espero chegar ao fim do mês para ver o que sobrou, para saber se eu entrego o dízimo ou não, porque o dízimo não é meu, o dízimo é dele. Eu devolvo o dízimo. Amém? Então eu trato o dízimo na minha vida como algo muito importante. A primeira parte vai para Deus, independente. Esse mês está apertado, é inegociável. Esse mês no negócio talvez não pague, não feche a conta. Eu posso tentar negociar qualquer coisa, mas com Deus eu não negocio. Deus é Deus. Ele é primeiro, Ele é primícia e vai primeiro para Deus. E por essa atitude, graças a Deus, irmão, faz muito tempo que o mês não fecha no vermelho. E eu tenho certeza, não é por minha habilidade. Eu tenho visto a mão de Deus, a bênção de Deus operando na minha casa, na minha família, por causa dos princípios. Plantar e colher, ser fiel com o dízimo. Amém? E aí nós precisamos viver, irmãos, através da palavra. A palavra ela é o nosso guia. E aí eu quero que você vá comigo lá em Malaquias 3. Malaquias 3, versos 6 ao 9. É um texto bem conhecido nosso. Malaquias 3, 6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Nós entendemos que nossa condição hoje é abençoada, irmãos. Nós não somos amaldiçoados. E não é porque eu dizimo ou não dizimo que isso vai mudar a minha situação. Não, eu já sou abençoado e nada vai mudar essa realidade. Agora, o fato de eu não andar na prática da palavra vai me impedir de viver o melhor de Deus nessa área, porque eu não estou andando no princípio. Essa é uma questão. Nós fomos livres do pecado, mas se eu pecar eu vou sofrer consequência. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Então, da mesma forma, se eu ando no princípio, eu vou desfrutar do princípio. Primeiro, roubar a Deus. Como eu falei, o dízimo não é nosso, o dízimo é de Deus. Então, se eu gasto algo que não é meu, tem algo errado. Amém, irmãos? E aí agora no verso 10 de Malaquias diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Primeiro, você traz, você não manda. Por quê? Porque você congrega. Então você vem congregar e você entrega o seu dízimo. E aí diz, a casa do tesouro, você dizima onde você congrega. Quem aqui vai lanchar no McDonald's e paga no Burger King?
Não, você vai lanchar no McDonald's, você paga no McDonald's. E eu não estou dizendo aqui que dízimo é uma paga. Pelo contrário, dízimo é uma atitude de coração. Mas você entrega seu dízimo no lugar onde você congrega. E você tem que entregar, o texto diz, traga todo o dízimo. Não, meu dízimo dá R$100, aí eu entrego 50 na igreja, aí 20 eu estou ajudando um amigo meu que está precisando, está passando por uma necessidade, e 30 eu mando para um pastor que eu gosto dele na internet. Não. Traga todo o dízimo à casa do tesouro. Então, 100% do dízimo é entregue onde você congrega. Se você quer dar uma oferta a seu amigo, oferta. Se você quer mandar uma oferta para outro ministério, oferta. Mas dízimo é onde você congrega. E 100%. E o texto continua, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é diferente de manutenção. Manutenção é para coisas, mantimento é para pessoas. Então, o primeiro propósito do dízimo é manter ministros, é manter aqueles que se dedicam 100% ao ministério. E aí também para manutenção. Um prédio como esse requer manutenção. Ou você acha que quando vocês saem, descem anjos com desinfetante celestial? Quando chega a conta de energia, vai direto lá para o céu, não passa nem pela igreja? Não, precisa de recursos para manter isso. E Deus criou o dízimo e a oferta justamente para que os crentes sejam participantes de tudo o que está acontecendo. E dízimo e oferta é um antídoto para a avareza. Amém, irmãos? E o texto continua. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por que janela e não porta? Porta se abre por dentro e por fora, janela só se abre por dentro. Deus vai abrir a janela, vai fazer coisa na minha e na tua vida, que não tem como dizer que fui eu ou você. Você vai olhar e vai dizer, rapaz, só podia ter sido Deus mesmo, me abençoando, me multiplicando, me acrescentando. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender que dízimo é muito mais do que um dinheiro que nós lançamos. É através dessa obediência que ele vai fazer com que o nosso celeiro transborde. Amém, irmãos? Você quer que seu celeiro transborde? Ande nos princípios. Agora, dízimo, todo mundo sabe o que é um celeiro, não sabe? Que guarda a colheita. Pronto. Dízimo vai além da área financeira. Dízimo, uma pessoa que anda em fidelidade no dízimo, isso vai atingir inclusive tua saúde, tuas emoções, porque faz parte da bênção. Você está conectado com a bênção. O irmão Reagan, ele fala em um livro, Obediência nas Finanças, que quando ele era pastor de uma igreja, tinha uma senhora, uma mulher divorciada, que ela tinha uma filha, que ela tinha limitações mentais. E ela, mesmo já tendo uma certa idade, 10, 11 anos, não lembro exatamente a idade, ela se comportava como uma criança. Ela rastejava pela igreja, ela engatinhava, ela tinha problemas. E essa irmã tinha muita necessidade financeira. Mas, vez por outra, ela chegava na casa pastoral, batia na porta, o irmão Reagan atendia e ela entregava moedas, centavos do dízimo. E o irmão Reagan recebia, ele disse que quando ele fechava a porta ele chorava, porque ele sabia que aquela irmã precisava daquele dinheiro, mas ela não podia impedir, ele não podia impedir o agir de Deus na vida financeira dela. E aquela mulher fazia isso com muita fidelidade. E ele saiu da igreja, foi para o campo itinerante e anos depois ele volta naquela cidade. E ele vai perguntar para a secretária da igreja por aquela família. E a secretária diz, aquela irmã já foi para a glória, mas eu quero lhe mostrar algo. E vão até fora da igreja e mostram a área da cidade toda construída. E diz, o que é aquilo? Quem construiu aquelas casas foi aquela criança, que tinha problemas mentais. E Deus começou a mostrar para ele a fidelidade da mãe, em estar conectado com a bênção. Não só operou na vida dela, mas da família toda. Então, dízimo é muito mais do que um dinheiro que você joga numa salva. A propósito, se você entrega seu dízimo ou sua oferta só como quem paga um tributo, isso não vai ter efeito na tua vida. Agora, se você entrega o seu dízimo, entendendo o propósito, entendendo o princípio, e você faz isso em fé e em alegria, isso vai redundar em bênçãos para a tua vida. Não só financeiras, porque lembra, prosperidade não é só dinheiro. Amém? Agora, a forma como eu e você lidamos com o dinheiro nos revela quem somos por dentro. Eu já ouvi alguém dizer, quer conhecer a pessoa, dê dinheiro a ela. Não é assim? Aí você vai descobrir quem realmente ela é. Dê dinheiro ou poder a ela. Mas hoje,
Deus sonda os corações. Hoje, o que eu e você fazemos com o dinheiro, já estamos mostrando a Deus quem nós somos. Não, quando eu tiver muito, eu faço. Se você não faz com pouco, você não faz com muito. É simples, irmão. Não é quanto temos, é o que fazemos com o que temos. O dinheiro, ele só amplifica o que está dentro. Se alguém recebe muito dinheiro e não tem uma estrutura em Deus, só vai revelar o que já estava dentro. Não é que o dinheiro mudou, não. Aquilo já estava lá, guardado, embutido. Só foi revelado. Então, a forma que eu lido com o dinheiro determina muita coisa. Amém? Agora, falamos de leis espirituais. E eu vou só fazer uma breve introdução sobre as leis naturais, mas isso vai ficar com PhD, doutor, especialista nessa área, pastor Nilson. Vem quando eu me aconselho com ele. Ei, boy, dá umas orientações aí, dá umas dicas. Aí, de vez em quando, ele se compadece e ajuda o irmão. Né, Nilson? Vem quando eu mando uma mensagem. Ei, o que é que está na área aí? Bora, me conta aí o que é que eu faço. Ele diz, eu estou de olho nisso. Aí eu dou uma olhada só, esse negócio parece que é bom mesmo. Aí a gente vai avançando nisso. Mas existem algumas regras bem claras de como lidar com dinheiro. Eu te falei dos 2 irmãos, mas alguns anos atrás, existe um brasileiro que ele chegou a estar entre os 10 homens mais ricos do mundo. Ele chegou a ter uma fortuna de mais de 30 bilhões de dólares. Estou falando de um cara chamado Eike Batista. E esse cara até hoje responde vários processos, ele quebrou. Quando eu digo quebrar, ele não está liso, não. Mas ele está muito aquém do que ele já teve um dia. E ele responde processos por quê? Porque ele não soube administrar recursos. Então, recursos, não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Importa se você aprende a administrar o quanto antes. Lembra, eu passei por situações porque eu não atentava para isso. O simples fato de eu começar a tentar e começar a organizar já mudou minha vida financeira drasticamente, para melhor. Amém, irmãos? Então, tem pessoas sim que pegam muito recurso e desperdiçam. Eu conheço uma pessoa que recebeu R$1 milhão em espécie de herança. E em menos de um ano, ele estava pior do que quando recebeu. Aí você pode dizer, não, mas dinheiro resolvia a minha vida. R$1 milhão resolvia a minha vida. Pode resolver e pode não resolver. Porque é dinheiro, mas se acaba. Se você não, é por isso que nós precisamos entender que as leis espirituais precisamos andar nelas, mas as leis naturais também. Provérbios 21, 5. Como é que Deus vai confiar dinheiro se eu não sei lidar com dinheiro? Por que é que Deus vai te abençoar com dinheiro se você não sabe lidar com recursos? Se você não aprende sobre isso? Mais uma vez eu digo, eu sou muito novo, mas R$10 que chega na tua mão, saiba o que fazer com R$10, não compre todinho de pirulito, não. Eu vou contar uma história que foi engraçada. Na época, nós estávamos viajando, e antes, hoje não, mas antes, hoje a Aninha ainda continua controlada, mas antes a Aninha era controlada e Lé não. Hoje as duas estão ali, vem quando a gente tem que dizer, menos. Né? Mas aí vinha no carro, eu dirigindo, Patrícia e conversando. Aí a gente falando com Lé sobre ela administrar melhor o recurso dela. Ela disse, vocês estão pensando que eu não tenho dinheiro? Eu tenho dinheiro. Aí eu disse, tu tem quanto? Aí ela, 10, 20, 30. Aí eu já olhei para a Patrícia e olhei para a Aninha, né? No retrovisor, 40, 50, R$1,50 eu tenho. A gente pensava que era R$50, já ela mudou, ela está juntando o dinheiro. Ela comprava todinho, acho que era chiclete, né? Ela comprava todinho não, porque também não era essa mesada, né? Uma mesada milionária. Mas aí depois aprendeu. Então o que é que você faz com sua mesada? Eu tenho dinheiro, R$1,50? Aí isso nós precisamos aprender. Provérbios 21, 5 diz, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Nós precisamos ter planos, nós precisamos aprender a gerir, nós precisamos aprender a controlar, nós precisamos ter uma noção de gasto. A propósito, quanto você gasta por mês? Tem alguém aqui que sabe quanto gasta por mês? Aninha. Aí alguém pode dizer, não, minha mesada é R$100, eu gasto os 100. Mas seu gasto não é só 100. Quanto custa a tua escola? Quanto custa o que tu come? Quanto custa as tuas roupas? Quanto custa teu celular? Quanto custa a tua internet?
Aleluia. Hã? Ficou quieto, né? Porque é muito fácil. É porque é o dinheiro de pai e o dinheiro de mãe eu não faço nem conta. Mas nós queremos justamente te ensinar a fazer conta. Léia e Aninha foram casar. Pai, a gente vai casar. Amém. E aí vamos sentar, pai, eu quero entender o orçamento. Eu disse, bora. Quanto é que o senhor gasta de condomínio? Tanto. Quanto é que o senhor gasta de internet? Tanto. Quanto é que o senhor gasta de gasolina? Tanto. Quanto é que o senhor gasta de plano de saúde? Tanto. Quanto o senhor gasta de feira? Tanto. Não, pai, não vamos falar mais nada, não tem como eu casar, não. Aí eu disse, não, mas tenha calma, ainda falta carro, IPTU de carro, você vai pagar aluguel, tem manutenção de carro, tem internet, energia. Não, mas tenha calma, vai dar certo. Mas vamos botar numa planilha? A Aninha não fez isso não, mas lá viajou para a lua de mel, ele saiu e anotando. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí você diz, não, mas eu não estou nem pretendendo casar agora. Mas quanto é que você custa por mês? Eu não estou dizendo que você vai dizer, pai, me diz tudo aqui. Mas quando você começa a perceber essas coisas, você começa a fazer escolhas diferentes. Por que um perfume de 300, 500, 600 reais? Se um de 200 reais vai servir, ou um até mais barato vai servir. Não estou dizendo para você usar coisa peba, não. Não, pastor, mas Deus me fez para desfrutar do melhor. Mas nem sempre o melhor é o mais caro. Mas tem gente que só quer o mais caro. Por que um salão de cabelo que é 200, 300 reais? Se tem uma irmã aqui na igreja que corta tão bem tanto quanto por 50. Não, mas porque é o dinheiro de pai. Mas o dinheiro de pai, quanto mais sobrar dinheiro para pai, mas ele vai poder fazer coisa para você e para ele. Aí eu só quero estudar em escola tal, porque todo mundo vai para aquela escola. Mas você não é todo mundo. Aleluia. Oh, coisa boa. Ficou divertido demais essa parte. Porque, quando é com o dinheiro dos outros, é mais fácil. Eu lembro. Outro exemplo, quando Lé estava noiva com o Xandinho, só ela, né? Hoje só está dando, ela não está aqui. Lé estava noiva, ela ia, em alguns dias que eu não precisava do carro, ela ia para a universidade no meu carro. Ia para a universidade, aí deu carona a não sei quem, deu carona a não sei quem, deu carona a não sei quem. Beleza. Diz, filha, só cuidado para não ser muito longe, gasolina é caro. Ah, tá certo, pai. E aí, quando eles já estavam para casar, ela começou a usar o carro, que era de Xandinho, e que eles tinham trocado. Aí ela foi abastecer a primeira vez. Ela chegou em casa desesperada. Pai, o senhor sabe quanto dá um tanque de gasolina? Pensa no negócio que eu sei. Sei. E a propósito, o tanque do meu carro é maior do que o seu e ele bebe mais do que o seu. O seu é mais econômico, era um Fit na época, um isqueiro. Eu disse, pai, o homem começou a encher e eu olhando para a bomba, e deu 100, e deu 120, e deu 100, e não parava não. Aí eu disse, e aí as caronas? Só se for na rota. Eu não saio mais da rota para dar carona a ninguém, não. Por quê? Porque pesou no bolso. Quando nós não temos essa consciência, nós achamos que o bolso não tem fundo. E aí eu quero te encorajar a você começar a pensar nessas coisas, porque isso faz parte da administração. Porque, lembra, quando nós começamos a trabalhar por aquilo, nós vamos dar mais valor. Quando o dinheiro suou para a gente ter, nós vamos dar mais valor. Mas aí quando nós não temos essa noção, nós queremos as coisas mais caras, o lanche mais caro. Quando vai para um restaurante, você nem olha quanto é, você só pede. Eu não estou dizendo que você vai ser agora muquirana, não. Mas às vezes, todo mundo sabe o que é muquirana, amarrado, mão de vaca. Não estou dizendo isso não, mas você precisa andar em equilíbrio. Não, porque o restaurante da moda agora é o restaurante tal, eu tenho que ir lá e eu gasto 300 reais numa conta. Eu estou falando absurdo não, irmão. Estou falando que às vezes a turma, por não ter essa consciência, iFood é fácil demais. Manda. Às vezes eu vou numa loja, eu vou olhar o preço de alguma coisa, passo no cartão, eu digo, e cartão não paga não? Cartão paga. Chega a conta. Não, mas porque é tão bom. É bom. Mas bom mesmo é a fatura que vai chegar depois para você pagar. Então nós precisamos ter essa consciência. Eu posso ter o melhor, mas nem sempre o melhor é o mais caro. Eu posso ter uma roupa de marca, se aquele momento for para ter roupa de marca, e não tem problema contra isso não, irmãos. Mas porque como filhos não fazemos a conta e sempre queremos algo, porque queremos, às vezes, ser aceito por um grupo, como eu falei no início, queremos mostrar para a galera que eu estou descolado, eu estou com tênis massa, eu estou com a calça de marca, eu estou com a camisa que ninguém tem. É esse o propósito de ter as coisas? Eu quero... Não, lançou agora o iPhone 16. É capaz de você comprar um carro e não paga um iPhone 16.
de caro. Não, mas eu quero porque meu amigo da escola tem um que tenha. Mas eu não posso ser movido por isso. Eu preciso entender que tem valores que são muito maiores. Eu preciso entender que precisa ter organização. Eu preciso entender para onde estão indo os gastos. E eu preciso ajudar meu pai e minha mãe. E aí tem valores. Eu vou te dar, por exemplo, questão de valores. Eu prefiro ter recursos para, se eu quiser viajar ou desfrutar com os meninos, do que ter um carro novo. É uma questão minha. Se eu puder ter os dois, massa! Mas se eu puder escolher, eu tenho um carro que me atende, que não quebra, que me leva para todo canto, ainda deixa eu brincar com as coisas. Estou de boa. Entende? Eu estou falando de princípios não, de escolhas. O que é de prioridades? O que é prioridade para você? O que é prioridade para os pais? Pai, quantas vezes você perguntou, pai, a gente pode economizar em alguma coisa para te ajudar? Ou só, vamos embora que o negócio é bom demais, menino. Isso é responsabilidade sua também. E com a mesada. Até porque se você ajuda seu pai a economizar, talvez ele aumente a tua mesada. Pai, vamos negociar? Eu vou economizar aqui em umas coisas, aí o senhor aumentar aqui, o senhor vai ganhar e minha mesada vai aumentar. Esse pensamento, irmãos, é um pensamento que nós precisamos ter mesmo. E aí precisamos ter cuidado em algumas coisas, e eu já estou encerrando. Hoje nós temos, no ambiente online, irmãos, tem muita gente apostando online. Tem um bocado de joguinho aí nos celulares que é de aposta. Isso vai te acabar, irmão. Vai te acabar. Por quê? Porque isso vicia. E eu vou te dizer, é muita inocência alguém achar que esse joguinho vai lhe dar alguma coisa. Não, mas eu conheço alguém que ganhou. Mas pergunta quanto ele já perdeu. Porque é muito simples. Ninguém cria um joguinho para perder dinheiro. Quem criou quer ganhar. Então ele vai deixar um ou outro ganhar e depois ele rapa tudo. É jogo. Jogo de azar. E isso não tem respaldo na Bíblia. Não, mas é porque eu quero enricar fácil. Joguinho? Apostando, você vai enricar fácil? Não, irmão, você vai enricar, ou você vai viver uma vida próspera andando nos princípios da palavra. Cuidado com o influenciador online. Porque eu curto esse cara disse que assim eu vou ganhar milhões de reais. Cuidado com o que esses caras estão vendendo, cuidado com o que eles estão divulgando, cuidado com o que eles estão promovendo. Eu e você temos base na palavra e nós temos pessoas sérias que podemos recorrer. Amém, irmãos? Então, cuidado com esse tipo de coisa, cuidado com essas coisas. Não aplica a tua fé num joguinho. Aplica a tua fé na palavra. Não, eu estou crendo que agora eu ganho. Rapaz, faça isso não. Não, mas é porque eu perdi ontem, agora eu tenho que tirar o que eu perdi. Vai perder mais. Vai perder mais. Se já perdeu, foi. Senhor, obrigado pelo livramento. Agora eu vou focar aqui. Porque a turma cria essas... E eu vou te dizer, irmãos, eu estou falando isso que tem muita gente sendo levado por isso. O faturamento, eu ia até pesquisar e esqueci. Mas o faturamento desses joguinhos online, tem como ver aí, Nilson, rapidinho? Alguém sabe? Não, mas o negócio é um absurdo. Então, às vezes, nós estamos agindo de forma incoerente e querendo resultados da palavra. Não vai funcionar, irmãos. Amém? Então, eu fiz só essa introdução, mas à tarde, o pastor Nilson vai pegar mais essa parte de organização, essa parte de administração e essa parte de multiplicação. Eu ouvi uma frase desse senhorzinho. É algo besta. Os brasileiros perdem, eles não apostam, eles perdem por ano 23,9 bilhões de reais em joguinho online. Tigrinho, outros bichinhos. Isso corresponde a 0,2% do PIB do Brasil. Estamos falando de quase 24 bilhões que o pessoal está jogando no lixo por brincar com essas coisinhas. E eu sei que você conhece alguém que está viciado nisso. Conversa com eles, cara, foge desse tigrinho e de outros tigrinhos que tem por aí. E alguém está rico, mas não é ninguém que você conhece. E muito rico. Inclusive tem gente sendo preso já por causa dessas coisas. Bet não sei o quê, bet não sei o quê, bet não sei o quê. Eu nunca vi tanto bet na minha vida. E aí tem gente caindo nessas coisas. Então, cuidado com isso. Amém?
Então, pastor Nilson vai trazer isso à tarde. E é interessante, eu quero só fechar com essa frase de Warren Buffett, que é esse senhorzinho, quase que trilionário aí Ele não, né? A empresa dele, mas ele disse algo interessante. Ele diz: você precisa tratar seu dinheiro de uma forma que ele trabalhe para você enquanto você dorme. É interessante essa frase. Então, você precisa aprender a organizar, a controlar gastos e fazer com que o dinheiro sobre ao ponto de trabalhar para você enquanto você vai descansar. Amém, irmãos? Queria só orar por você. Pai, nós queremos te dar graças por essa oportunidade, Senhor. Que privilégio estarmos em um ambiente de aprendizado e de crescimento. O Senhor nos mostrando áreas que precisamos melhorar, porque o Senhor tem um futuro abençoado para nós, mas nós precisamos andar à luz da Tua palavra. Obrigado pelos princípios naturais e espirituais que o Senhor colocou na Sua palavra e nos ensina a vivê-los, porque nós desfrutaremos do melhor, Pai. Obrigado pelos jovens, pelos adolescentes interessados em aprender mais dessa área. Nós somos tão gratos a Ti por isso. Teremos uma tarde maravilhosa de aprendizado. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.